A nossa análise. Hoje o foco são as tensões comerciais que esquentaram bastante entre Brasil e Estados Unidos. O ponto central é aquela ameaça de tarifa americana, né? Pesada, 50% sobre produtos brasileiros. E os esforços, assim, de última hora para dialogar e tentar evitar isso. Nossa exploração hoje usa trechos do material Tensões Comerciais Brasil e US, Diálogo e Desafios. A missão aqui é entender como é que estão as negociações, sabe? Quais são os pontos mais delicados e o que isso significa na prática para a economia e para a política. E olha, já começamos com uma coisa meio inesperada. Depois de um período de bastante ruído, abriu-se um canal direto, o vice-presidente Alckmin e o secretário de Comércio americano Howard Lutnick. Bom, vamos tentar desempacotar isso aí. Essa conversa, então, Alckmin e Lutnick, durou uns 50 minutos, né, focada em negociar e principalmente reverter essa tarifa que estava ali marcada para o dia 1º de agosto. Alckmin reforçou muito a diretriz de buscar uma solução sem contaminação política nem ideológica. Ele argumentou que a tarifa seria um clássico perde-perde. Exato, porque aumentaria a inflação lá nos Estados Unidos. Isso. E aqui derrubaria exportações importantes para o Brasil. Aliás, diante desse risco, o governo já vinha, mapeando alternativas, né? Pensando em redirecionar produtos como suco de laranja, café, carne bovina. Sim, frutas, pescados, focando mais em Oriente Médio, Ásia. Exatamente. Correndo atrás caso a tarifa viesse mesmo. E essa abertura de diálogo, quase no apagar das luzes, é realmente significativa, né? A gente saiu de uma aparente falta de comunicação total para uma conversa direta em alto nível. O que parece ter destravado essa porta, sim, foi incluir um tema bem estratégico na pauta: a exploração de minerais críticos aqui no Brasil. Ah, isso é interessante. Lítio, nióbio, terras raras, aqueles materiais essenciais para a tecnologia avançada, defesa e, claro, para a transição energética global. Exato. E existe um interesse claro dos Estados Unidos em diversificar as fontes desses minerais, né? Buscar alternativas à China, que hoje domina esse fornecimento. O próprio encarregado de negócios americano aqui no Brasil, Gabriel Escobar, ele confirmou esse interesse americano. E o Alckmin, na conversa, ele destacou que o Brasil, apesar de ser rico nesses recursos, hoje tem um déficit na balança comercial desse setor mineral com os Estados Unidos. É curioso isso, né? Sim, a gente exporta pouco em minério bruto, mas importa muita máquina, muito equipamento deles. Aí as propostas brasileiras incluem uma meta bem ambiciosa de dobrar o comércio bilateral em 5 anos e também avançar num acordo para evitar a bitributação. Aquela coisa de não pagar imposto 2 vezes sobre o mesmo lucro, né? Isso. E o Alckmin prometeu manter o canal aberto com atualizações diárias para tentar resolver logo. Mas aí surge uma tensão interessante, né? Porque enquanto o Alckmin está lá sinalizando a abertura para negociar o acesso a esses recursos, o presidente Lula, num discurso recente lá no Vale do Jequitinhonha, reforçou a mensagem de soberania nacional. Falou que sobre as riquezas brasileiras ninguém põe a mão. Como é que essas duas posições, sabe? A da negociação mais pragmática e essa da afirmação de soberania, como elas coexistem na prática? Isso pode gerar ruído, né? Para a comunicação com os americanos? E essa não é a única complicação interna, né? O ministro Haddad chegou a acusar publicamente aliados da família Bolsonaro de agirem lá em Washington para atrapalhar o início das negociações. Uma acusação grave. Muito grave. E a resposta veio logo do senador Flávio Bolsonaro, que negou tudo e atribuiu as dificuldades à, segundo ele, incompetência do governo atual. E chegou até a conectar uma solução para a tarifa com a situação política do Jair Bolsonaro. Nossa. Essa briga interna, assim, exposta publicamente, pode sinalizar para os Estados Unidos uma falta de consenso aqui dentro, justamente sobre a exploração desses minerais. Isso enfraquece a posição do Brasil na negociação, né? No momento mais crítico. E tem relatos, inclusive, de que o próprio Trump teria vinculado essa ameaça da tarifa à situação do Bolsonaro perante o STF. Teve até aquela decisão recente do Moraes sobre as cautelares dele, permitindo entrevistas, mas sem burlar as restrições de redes sociais. Complica tudo. E claro, isso tudo bate direto nos mercados financeiros. Antes dessa notícia do diálogo Alckmin-Lutnick, o Ibovespa mostrava pessimismo, né? Caiu abaixo dos 134 mil pontos. A gente viu também uma fuga bem considerável de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira em julho, coisa de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Bastante. O dólar e os juros futuros tiveram alguma estabilidade inicial depois da notícia do diálogo. Mas assim, fica claro como essa instabilidade política e a incerteza comercial abalam a confiança do investidor, né? Então, o que fica dessa análise toda? Temos um diálogo delicado, aberto assim, bem na última hora. Os minerais críticos surgindo como uma possível peça central, talvez uma moeda de troca importante. Mas a situação é bem complexa, marcada por discursos internos que parecem conflitantes sobre soberania, acusações sérias de sabotagem política. E o mercado financeiro nervoso, né? Apreensivo com toda essa instabilidade. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão talvez para além do noticiário imediato, né? Considerando esse interesse estratégico claro dos Estados Unidos nos minerais brasileiros, as declarações fortes de soberania por parte do governo aqui e essa turbulência política interna toda com acusações de boicote, que tipo de concessões ou, sei lá, equilíbrios não ditos podem ser necessários para se chegar a um acordo que os dois lados consigam vender como um ganha-ganha? E mais a fundo ainda, quais seriam as implicações de longo prazo dessa negociação toda para o futuro do controle e da exploração dos recursos naturais estratégicos do Brasil, hein? Fica a questão.